Olá, estamos começando mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Estamos aguardando aí o nosso convidado, que é o Anderson. Anderson Periquito, boa noite. Rafa também, boa noite. Anderson, tudo bem? Tudo bom, Márcio? E você? Tudo bem, Hernandes também, boa noite. Rafa, boa noite. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Andréia chegando, que legal. Maria, todo mundo aqui. Quero agradecer demais o Anderson, que vai participar dessa live aqui comigo. É um assunto que vai ser bem legal, né? A gente vai estar falando aqui de como alavancar o resultado do seu negócio. Vamos até colocar aqui como alavancar o seu resultado. Deixa eu escrevendo aqui. Por enquanto, sejam todos bem-vindos. Maria. Deixa eu colocar aqui para ficar fixo. Sendo mais agressivo. Anderson, a gente já vai começar a live, mas a gente vai atacar Tranquilo. alguns pontos aqui, como alavancar o resultado sendo mais agressivo nas vendas, Isso depois aí. do ponto de equilíbrio, né? Vamos vender Vamos vender, mas com com cabeça, lucro. com lucro. E será que eu sei fazer isso? Fixar comentário, consegui. Eu nunca tinha feito, tá vendo? Aí. A gente aprende ao vivo e a cores. Disruptiva já. Um aprendizado para começar a live. Exatamente. Sejam todos bem-vindos. Juju Prieto, boa noite. Você conhece, você deve conhecer, Anderson. É meu bebê. Minha social Vamos. media da Prieto Brindes. A futura CEO. É É, isso aí. CEO tá cuidando das nossas redes sociais lá. Muito legal, muito legal. Vamos, bom, o papo hoje, eu quero então já ir falando com todo mundo que está chegando. Primeiro, tem um aviãozinho lá embaixo no celular de vocês, tem uma coisa que parece um avião de papel. Se vocês clicarem nesse avião, vai marcar, vocês podem marcar todo mundo que vocês acham que podem se interessar pelo tema. Eu acho que vai Boa. interessar para todo mundo, porque a gente está falando aqui de aumentar o resultado da empresa, aumentar o lucro da empresa, alavancar o lucro da empresa. Então, ela é fato que interessa para todo mundo, né? E Enviei aqui para um vocês, monte de gente. boa, boa. Então, todo mundo aqui que está assistindo também pode fazer isso. E eu quero deixar já aberta a caixa de comentários, que está lá embaixo também, que vocês podem estar escrevendo o que vocês quiserem, perguntando o que vocês quiserem perguntar, comentando, enfim, fiquem super à vontade. Bom, como eu coloquei ali, fixei, como alavancar o resultado sendo mais agressivo nas vendas a partir do ponto de equilíbrio. Acho que uma coisa é importante a gente começar falando, Anderson, o que é o ponto de equilíbrio, né? Primeiro, antes de eu começar a fazer a aula, que você Sim. vai me ajudar a fazer essa aula junto, eu É, quero que Falaram que é você o se ponto de apresente. falaram que é o ponto de equilíbrio é com você, né? Você é o mestre. Aí a gente Nós vamos aprende. explicar. Nós Ah, vamos explicar. Nós vamos explicar. Porque legal. quem aprende não esquece mais. É Você isso aprendeu aí. também e usou isso a seu favor. Verdade. E é isso que nós vamos compartilhar hoje com todo mundo. Mas eu queria que você primeiro se apresentasse. Por quê? Porque o Anderson, todo mundo fala, mas participa sempre da live alguém que tem um negócio diferente. Putz, o Anderson, ele tem um negócio que é commodity. O que é commodity? Commodity é um produto que vários outros vendem iguais, né? Conta um pouquinho o que é isso. Então, assim, ele disputa preço, mas na briga mesmo feroz no dia a dia. Conta um pouquinho, Anderson, o que é o teu negócio? Você cuida do quê? Legal. Obrigado, Márcio. Prazer estar com você, repartir aí, compartilhar com você. Meu nome é Anderson Prieto, né? Eu sou dono e fundador da Prieto Brindes. E nós somos uma empresa de produtos promocionais, brindes personalizados. Já ouvi expressões como bugigangas chinesas. A grande questão é que nós temos uma linha de mais de 5.000 itens
onde o desafio de precificação é enorme, é commodity pura, então é a caneta que eu vendo, 1.000 outros concorrentes vendem a mesma caneta, e o nosso desafio é entender isso, precificar isso da maneira correta e atender o mercado da melhor forma. Nós estamos aí há 15 anos no mercado, trazendo aí o que há de melhor em brindes promocionais para o mercado. Mas o produto em si é uma commodity tipicamente, assim, não é... Quando você pergunta assim, quais são os seus diferenciais? Não, o diferencial é cuidado, é atenção aos detalhes, mas no dia a dia, na prática, Atendimento. atendimento, o nosso NPS é lá em cima, a gente tem um NPS hoje de 98, recentemente aí medido, mas basicamente é isso, é uma grande loja de produtos personalizados. É isso aí. Então, vocês viram que brindes, né, canetas, moleskines, garrafinhas, pendrives, é tudo que a mochilas, gente... malas. Mochilas, perfeito. Isso. Chaveiros, são produtos que o concorrente menor, maior, a pessoa que ficou desempregada e começou também a representar, né, brindes de uma importadora, enfim, é commodity. Então, assim, por que a tua garrafinha é mais cara do que a garrafinha exatamente igual do teu concorrente? Então, é isso. A gente está num mercado feroz, né? E... Rui, boa noite. Seja muito bem-vindo. Então, assim, a gente está no mercado feroz, e Rosângela também. E aí, o Anderson, primeiro, Anderson, você é um cara de vendas, tipicamente de vendas, né? Vendas na veia, conhece todos os produtos, são milhares de produtos, e você conhece bem a demanda, enfim, a necessidade dos seus clientes. Me conta uma coisa, o que te levou o que acontecia na sua empresa que você pensou o seguinte, cara, eu preciso buscar um olhar financeiro aqui, porque alguma coisa não vai bem. O que era isso? Alguma coisa não vai bem. Legal. O que te incomodava? O que te incomodava? Como a maioria dos empreendedores no Brasil, né, nós não somos formados para ser empresários. Nós temos ideias, temos insights, pegamos ideias de negócios e vamos para o negócio. E como você disse, eu sempre fui um cara de vendas. Então, o meu forte, a minha praia, o meu veio sempre foi vender. O que veio me incomodando nos últimos anos? Com o crescimento da empresa, com o crescimento do volume, eu comecei a perceber que a concorrência praticava preços muitas vezes que não dava para entender. Não fazia sentido preços praticados muitas vezes próximo ao custo do produto. E isso me trazia uma grande inquietação, porque eu falava, peraí, não é possível, apenas 1% do mercado tem um diferencial. O mercado como um todo bebe das mesmas fontes. Eu disse, não é possível, tem que ter algum jogo financeiro diferente aqui, tem que ter um entendimento financeiro diferente. Então, o que me levou a buscar foi justamente essa inquietação de estudar o mercado, de ver concorrentes fazendo muitas vezes a mesma coisa e sendo 3, 4, 5 vezes maiores. Eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que eles fazem que eu preciso aprender. Então, a grande inquietação foi essa. Como que eles conseguem praticar isso? Preço X? Como que eles conseguem, nesse produto... Como chega no preço, né? Como chega no preço? Como é que pagam-se as contas? Como é que pagam-se as obrigações? Como é que, de fato, faz com que as coisas aconteçam com esse tipo de preço em alguns momentos inexplicáveis? Então, isso que me levou a buscar... isso que me levou a essa inquietação de melhorar essa parte financeira, porque vender nunca foi um problema, mas essa parte financeira tinha uma questão. Mas começa a ser um problema, né, Anderson? Mas começa a ser um problema, desculpa te cortar, começa a ser um problema quando você se esbarra com concorrentes que praticam preços agressivos demais, né? Agressivos demais. E aí que você vê que alguma coisa ou está errada com você, ou eles não estão sabendo calcular o preço. Mas daí é isso, bom, primeiro,
De novo, sejam todos muito bem-vindos e coloquem os comentários que vocês quiserem, ou perguntas que vocês quiserem colocar. O Anderson estava explicando que ele trabalha, então, numa empresa de brindes, que é commodity, concorrentes bem agressivos, e como é que ele começa a enxergar, um cara de vendas, né? E como é que ele começa a enxergar o negócio para entrar, de fato, com a faca no dente, armado, enfim, para ir lá brigar de igual para igual. Aí você foi conhecer algumas coisas de finanças, né? Isso aí. Foi entender um pouquinho mais de finanças. Eu venho nessa busca aí de autoconhecimento, de business, aprender a ser um empresário melhor. E em 2019, eu estive num treinamento que você estava ministrando, um treinamento chamado Maestria Financeira, aonde você estava trazendo conceitos básicos que uma empresa deveria ter. Que o negócio não era só faturamento, que era lucro, o que era ponto de equilíbrio, como que as coisas deveriam andar. E a partir daquele momento eu falei, opa, peraí, tem coisas aí que eu preciso aprender a fazer melhor para crescer. Eu sou um cara de vendas e sou um cara voltado para o crescimento. Então eu acredito no crescimento, eu acredito na expansão, eu acredito que dá para sermos maiores. Eu falei, eu preciso aprender sobre isso. Então, a partir daquele contato com o ensino que você estava dando naquele curso, foi quando de fato eu falei, peraí, vamos mais a fundo nisso aqui, vamos aprofundar, porque... Vamos pescar uma das tuas falas agora, vamos pescar um assunto que você já acabou de dizer e que Sim. Parece que foi ele que mudou toda a tua história, né? Mudou. A história da tua empresa. Você falou, conhecer qual é o ponto de equilíbrio. Vamos trazer um pouco esse conceito e aí eu quero que você entre falando mais sobre ponto de equilíbrio. Então, para quem está aqui assistindo a gente e nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é o faturamento que você precisa ter, ou que a sua empresa precisa ter, para cobrir todos os gastos, despesas e custos, todos, e sobrar zero. Ponto de equilíbrio é o quanto eu preciso fazer para ficar no 0 a 0. Abaixo desse faturamento no ponto de equilíbrio é prejuízo. Acima do ponto de equilíbrio, eu começo a ter lucro. Então, o ponto de equilíbrio é isso. Eu faturo X mil reais, vou pagar um percentual de imposto em cima disso, vou pagar os custos variáveis, no caso do Anderson, os brindes todos, garrafinhas, mochilas, canetas, cadernos, enfim, todos os custos, para quem trabalha com roupa, as roupas, para quem trabalha com doces, que eu estou vendo o pessoal aqui, os insumos, os ingredientes para fazer a bolacha, o chocolate, enfim. Então a gente está falando aí de todos esses custos e mais as despesas operacionais, mais aquelas despesas fixas. Pronto. Hora que eu tenho lá tudo pago, impostos, esses custos variáveis e as despesas fixas, tudo que eu vender acima desse limite, que a gente chamou de ponto de equilíbrio, passa a ser lucro. Bom, aí o Anderson está falando que ele descobriu uma nomenclatura aí, que até então era uma novidade para ele, e ele falou, deixa eu focar nisso. Então, eu acho que esse ponto também é importante, Anderson, porque às vezes a gente fala muitos assuntos, e nos cursos que eu dou, eu costumo falar muitos assuntos, que são todos importantes, mas às vezes um gancho que o empresário pega, ele acaba colocando em prática no negócio e isso é que muda toda a história da empresa, todo o resultado da empresa. Aí você descobriu o ponto de equilíbrio. Então, feita a minha explicação sobre ponto de equilíbrio, que é o quanto você precisava faturar para já ter tudo coberto, aí segue você. O que você fez na hora que você descobriu isso? Foi interessante, né? Descobrir o ponto de equilíbrio, mas teve como você falou, um gancho. Teve uma pergunta que te fizeram e aí que foi a virada. Que a pergunta foi assim, uma pessoa te perguntou no meio do treinamento. Quer dizer que quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, eu posso baixar a minha margem, porque se os custos estão todos pagos, eu não preciso ficar trabalhando aqui em cima. Margem lá em cima, toda a preço maior lá em parte cima, do né? tempo. Com preço Lá em cima. E aquilo virou a chave. Eu falei, tá aí.
Por quê? Porque até aquele momento eu tinha feito um estudo de mercado, fazia minha precificação, só que eu era inflexível nos preços. Ou seja, muitas vezes eu já tinha atingido o meu ponto de equilíbrio, as contas já estavam pagas e eu não colocava mais eu não flexibilizava na questão de valores. E quando essa frase ela veio, quando eu falei, o negócio está aí. A partir do momento que as contas estão pagas, eu consigo flexibilizar a minha margem, vender mais, trazer mais clientes e aumentar o meu faturamento. Então, esse gancho foi interessantíssimo, ele trouxe esse insight. E aí, após isso, nós fizemos um trabalho em conjunto com a sua empresa, que de fato nós estudamos mais a fundo, e aí tem sido bem interessante, porque a gente tinha demanda, só que a gente estava... Tinha procura, né? Tinha procura. Só que a gente era perdia inflexível, propostas. não entendia. Aí falava, não dá para fazer mais esse preço. Mas espera aí, dava para fazer o preço porque as coisas já estavam pagas, as coisas já estavam... O básico já estava equacionado, as contas do mês. O fixo, né? O fixo, então, para a turma entender, o que é margem? Margem é o preço, então, o preço de um produto, por exemplo, a garrafinha, né? O preço da garrafinha, tira o imposto da garrafinha, porque aí é a parte que o governo já pega, né? Sim. Tira o custo do fornecedor da garrafinha, tira outros custos variáveis, como comissão para o vendedor, como o frete, se tiver o frete, uma taxa de cartão de crédito, tudo isso incide sobre uma venda, incide sobre o preço de venda. Se a gente tira esses custos variáveis todos, sobra uma margem. A gente não está falando ainda de despesas operacionais, de despesas fixas, que são aquelas que vão ter vendendo ou não. Aluguel, Sim. salários, água, luz, contador, o sistema que a gente usa. Enfim, a gente não está falando dessas despesas operacionais. Mas se a gente está falando do preço, tirar impostos e tirar os custos variáveis, me sobra uma margem de contribuição, ou lucro bruto, tanto faz o nome. Margem de contribuição. É isso aí. E aí, como o Anderson já tinha as despesas fixas pagas, porque ele já tinha vendido uma quantidade que já dava para pagar tudo, ele falou o seguinte: eu posso baixar o meu preço, porque desse preço vai incidir imposto, vão incidir todos os custos variáveis, e a margem vai ser menor do que era antes. Mas tudo bem ser menor do que era antes. Tudo bem. Por quê? Porque eu não preciso dessa margem para cobrir despesa fixa. Eu pego essa margem e já jogo direto no resultado. É isso aí. É assim. Ela é resultado mesmo, é simples puro. assim. Essa margem começa a se tornar resultado puro, né? É sensacional. Se torna na hora. Na hora. E acho que é isso que você está dizendo, né? Aí quando você chegou a essa conclusão, você de fato se tornou muito mais agressivo no comercial, nas vendas. É muito mais agressivo, porque apesar de eu ser esse cara de comercial, eu sempre fui muito conservador nas finanças, para que elas não descontrolassem, para que nós sempre tivéssemos o capital para honrar com todos os compromissos. Então eu era agressivo comercialmente, mas ficava segurando de um outro lado pela falta do conhecimento. Quando esse conhecimento vem, quando nós aprendo a fazer as contas melhor, quando eu começo a olhar ali, ou seja, eu me torno muito agressivo, eu vendo mais, eu melhoro a minha margem, eu melhoro o meu resultado, mais clientes me conhecem, e aí por mais que eles num primeiro momento tenham entrado com uma margem menor, é um cliente que conhece o nosso trabalho e fica na empresa ao longo do tempo. Esse lead que eu gerei muitas vezes através de marketing digital e paguei por ele, se paga, ou seja, é uma sucessão de boas coisas, né? Perfeito. A gente está falando de ser agressivo no comercial. Geraldo acabou de entrar aqui. Geraldo também respira e transpira vendas, muito. Né? Bom, eu vou colocar de novo aí um pedido e deixar o canal aberto aqui nos comentários, quem quiser ir escrevendo. E o Rafa já escreve. O Rafa sempre participa aí das lives, ele curte, é um financeiro. E aí ele escreve aqui: e quando não atingimos o ponto de equilíbrio, o que a gente faz?
Aumentam as vendas ou reduzem-se os custos, né? Eu vou dizer que ótima pergunta. Nem sempre dá para reduzir custo. No caso do nosso amigo Anderson aqui, os importadores, né, as distribuidoras vendem o produto para ele e já é o preço. Então, assim, se ele quer ser mais agressivo baixando o preço dele, é o comercial dele, é uma estratégia dele. Mas, de quem ele compra, não necessariamente vai abaixar o preço porque ele também quer vender mais barato. O cara já vai com o custo que é o custo, né? Então, depende do segmento que você está. Se você consegue negociar um custo melhor, ótimo. Se você não consegue negociar esse custo com o fornecedor que barateie para você, que abaixe para você, aí você tem que vender mais, né? E aí você pode, olha, tem Pelo várias contrário, né, soluções Márcio? aqui. A gente pode tentar baixar o... Não, Diga. eu ia falar, nesse último ano e meio, os custos só aumentaram, né? Na verdade, nesse último ano e meio, por toda essa crise que nós vivemos, nossos custos que fabrica, compra, revende, eles só aumentaram. Então, como um cara que aprendeu a fazer essa questão do ponto de equilíbrio e tal, o que eu, como um amigo também diria para o Rafa aí, vende oportunidades, anuncie mais, porque quanto mais vendas, você atinge o ponto de equilíbrio, né? Quanto mais vendas você atinge o ponto de equilíbrio e o resultado começa a aparecer. Então, porque nem sempre, como você falou, você vai conseguir reduzir os custos. Todos nós na Eu vou contar um pandemia, segredo. né, fizemos Eu vou essa contar um lição de segredo. redução, né? Exatamente. Eu vou contar um segredo, viu? Conte. Um segredo que, para poucos, hein? Só para quem está aqui eu vou contar. Existe uma coisa, o seguinte, quando o Rafa falou de como é que eu atingo o ponto de equilíbrio, existem várias maneiras. Eu posso aumentar o preço de venda, óbvio, mas nem sempre eu consigo ganhar o cliente. Eu posso tentar reduzir o custo da mercadoria, mas também nem sempre eu consigo com o fornecedor. Eu posso reduzir a despesa operacional, a parte fixa, renegociando aluguel, diminuindo a equipe administrativa, porque isso também vai ajudar eu a atingir o ponto de equilíbrio mais rápido, é verdade. Sim. Mas uma coisa que é importante, e que talvez dessa live fique isso, a gente está falando de margem. A margem que eu preciso ter para pagar as despesas fixas. Né? A margem que eu preciso ter das vendas que eu faço para pagar a despesa fixa. Nem tudo que eu vendo, olha só, você vende um monte de produto. Centenas, milhares 5 de mil opções. produtos. 5 mil produtos. Eles têm margens diferentes. É ou não é? Tem margens diferentes. Então, às Isso vezes, foi o algo cliente que eu liga para aprendi com você. vocês também. Eu precificava tudo da mesma forma. E aí eu entendi que não era possível fazer isso. Entendeu? Não tinha como fazer isso e também foi uma melhora muito grande em termos de resultado. Olha, a gente está falando aqui, vamos dar um exemplo, que numa empresa a gente tem uma despesa fixa de 20 mil. Então, para eu atingir o ponto de equilíbrio, eu preciso ter uma margem de 20 mil. Uma margem de 20 mil que pague a despesa fixa de 20 mil e zere o resultado, zera a conta. Tá bom. Para me sobrar 20 mil de margem, o quanto eu preciso faturar que pagando imposto, pagando os custos, me sobra esses 20 mil? Cara, eu tenho 5 mil produtos. O Anderson tem um leque de 5 mil produtos. Quais são os produtos com mais margem? Eu não estou falando com maior preço, hein? Estou falando com maior margem que podem se compor, as vendas podem compor esse mix desses produtos que vão me gerar os 20 mil de margem para cobrir despesa fixa. Olha só, não estamos falando nem de vender mais, nem de aumentar o volume de vendas. Agora a gente está olhando um outro foco. A gente pode pensar no nosso mix de produtos, ver qual que é a demanda que os clientes estão buscando. Às vezes o cliente ele nem sabe o que ele quer comprar. Pode acontecer. Mas o cliente tem uma verba. Anderson, eu preciso de 100 unidades de qualquer coisa, de garrafinhas, de moleskines, de canetas com não sei o quê, com chaveiro, com carteira ou mochila só. Eu preciso de 100 unidades e eu tenho 2 mil reais para gastar. Ou 3 mil reais, ou 5 mil reais. Pronto. O que você pode me oferecer de legal?
E às vezes o Anderson vai pensar, se eu oferecer a mochila, mas a mochila não dá tanta margem, como me dá a composição da caneta Moleskine mais garrafinha. Cara, é aqui que eu vou ganhar. Eu vou vender os mesmos R$ 3.000 para o cliente, só que me sobra mais margem. Ué, Sim. para o Anderson o que importa não é a venda, e a venda vai ser a mesma, a receita vai ser a mesma. Para a equipe de vendas, a comissão é a mesma, porque são os mesmos 3.000, mas para ele, que é o dono do negócio, o que importa é a margem, o quanto sobra dessa venda de 3.000 para cobrir as despesas fixas. Então, você vê, tem vários caminhos que a gente precisa, que a gente pode, primeiro, tem que conhecer qual é a margem dos produtos também, para que a gente possa compor qual é esse melhor caminho. Mas o teu caminho foi, o melhor caminho foi você descobrir qual que era o ponto de equilíbrio, primeiro, né? Sim, Como, até onde você podia chegar nos teus preços, não é verdade? Porque você não sim, isso pode aí. fazer uma loucura de começar a ter prejuízo. Então, até onde você pode chegar para garantir uma margem, mesmo que pequena, mas ainda assim ter margem, porque senão é só fazer água, tá vendendo, é volume, volume, volume. Quem está no simples vai subindo a alíquota do simples, então não é vantagem nenhuma, né? Só ficar vendendo sem resultado. Mas Sim. você, a hora que descobriu, começou a virar agressivo. O que é ser agressivo de vendas? Não precisa falar em valores, não, mas conta pra gente do que você vendia antes de conhecer uma ferramenta que era conhecer o que era o ponto de equilíbrio, ou um indicador. É, quanto a mais você está vendendo agora do que você vendia antes? É, vamos pensar em 2019, porque eu acho que 20 acaba não sendo uma referência para ninguém diante de todas as adversidades que tivemos. Mas de 2019 para cá, hoje praticamente triplicou. Não duplicou, Uau, triplicou. Então o resultado ele triplicou simplesmente por esse ajuste, por essa mudança na rota. Então foi um negócio assim sensacional de fato. Foi uma virada de chave que mudou, que está mudando o status do negócio, entendeu? Então hoje faltam-se braços para dar conta fantástico. da demanda que acaba vindo, que acaba tendo com esse simples exercício. Então, por exemplo, hoje, Márcio, quando chega no meio do mês, o ponto de equilíbrio já está coberto, geralmente, e aí já entramos com essa política e aí o negócio tem sido bem bacana, assim. Então, em termos de resultado, a gente pode, comparando com 19 uma equipe com 9 pessoas comercial. Hoje a equipe ela é mais enxuta, ela tem 5 pessoas. Então, eu tinha 9 em 19 e hoje com 5 gerando 3 vezes mais aí de receita. E com lucro, Impressionante. tá? E com lucro, não é faturamento inchado, com lucratividade, com aferindo os números, olhando o resultado, mês a mês, com lucratividade. E aí você me fala que é 3 vezes mais a venda, a receita ou o resultado? 3 vezes mais a venda, tá? E o resultado começou a aparecer. Por quê? Em 19 vendia e não tinha resultado, tinha prejuízo. Então, Entendi. assim, primeiro, a venda aumentou. Segundo, o lucro começou a aparecer. De fato, margem começou a sobrar depois de tudo pago. Então, foram dois Que indicadores bom, assim bem fantástica a virada. legais, entendeu? São de fato, são dois indicadores bem bacanas. Muito bom. Ó, a Juliana fala que você é o empreendedor do momento. Você é Deve o ser, empreendedor do deve ser momento, tá? parente da minha mãe, deve ser alguma prima distante, né? Tá arrebentando de vender, tá acabando com os concorrentes. O Egon, que é um cara que eu já conheço há muito tempo também, ele fala assim: que legal, é loja física ou virtual? Ou ambos? Como é que tá o teu negócio hoje? O nosso modelo hoje é basicamente, ele não é, ele é físico operando através do virtual, sem um e-commerce rodando ainda, que é um projeto para 22 de um e-commerce no ar. Então toda a nossa captação de clientes, ela é virtual,
ela é via internet, e aí nós fazemos todo um trabalho de atendimento, de contato, de cuidado, de irmos até o cliente. Então, como dizem, é um on-offline, né? É aquela mescla hoje entre o virtual e o físico. Então, é esse modelo. Mas você não tem o e-commerce ainda, né? Por enquanto o cliente entra em contato Ele via entra em WhatsApp, via contato e-mail, via via qualquer nosso coisa. site, via todos os canais, e nós fazemos todo o atendimento. Mas para 22 vamos pôr um e-commerce, porque tem uma demanda interessante precisando dos nossos produtos. Boa. Olha, o Ângelo fala que aprende muito com você, Anderson. Todo mundo aprende. E acho que o legal dessas lives, quando a gente traz empresários, é porque começa a trazer para o mundo real, né? Um empresário escutando de outro empresário o que faz, o que acontece, por que está dando certo, por que ele vivia sempre cabisbaixo, deprimido e agora está sorridente, né? Empresário quer saber do outro. A gente pode contar, mas às vezes a pessoa não acredita 100%, né? Será que está inventando? Por isso que a Nada live melhor com o do que o empresário é bem testemunho, legal. né, do outro. Até te falar uma coisa. Nós tivemos esse contato ali em 19, e o que aconteceu? Tem o Paulo Vieira, né, que é um player enorme aí do mercado, e o Paulo, ele trazia um conceito de você ter que ter consultoria. Consultoria, que era uma coisa que, digamos, eu era meio fechado. Primeiro porque eu não queria gastar, né? Eu Ou sou nem tinha, assim, né? Ou nem tinha. sou assim. E quando o Paulo uma vez falou que tinha 23 consultorias dentro da empresa dele, faturando 300 milhões ao ano, eu falei, eu preciso de consultoria. E eu acho Copiar que o para o modelo. empresário o mais importante é ele entender que ele precisa de ajuda, que uma consultoria muitas vezes vai pegar ele pela mão e vai ensiná-lo, porque como eu disse, ninguém aprende a ser empresário, a faculdade não nos ensina, os nossos pais muitas vezes não nos ensinam. Então, essa E ninguém virada, é ela obrigado, né? é, Ninguém é e a obrigado a gente não, saber tudo, né? e a Se é gente bom em erra alguma por não coisa, já está saber, né? ótimo. A gente erra por não saber. Então, ano passado, no meio da pandemia, daquela crise terrível, foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, é o momento, ou vai ou vai. Então, na época, contratei vocês e outra consultoria, inclusive comercial também, para estruturar dois pilares importantíssimos, que era o financeiro, que é toda essa base que você traz, né? E mais vendas também, para crescer nas duas vertentes aí. Vender mais, mas com responsabilidade financeira. Boa. Uma dúvida que apareceu. As pessoas podiam colocar as dúvidas delas também, que a gente vai respondendo, eu prometo. E estamos chegando mais um pouquinho, mais uns 10 minutos aí ao finalzinho da live. E eu ainda vou fazer um convite. Vou fazer um convite para logo mais, dia 4 de novembro. A gente vai fazer um workshop e vai ser inteiramente grátis. Mas daqui a pouquinho, no final da live, eu faço esse convite, tá? Que é para falar de precificação, hein? Mas a gente já vai falar já dele. Me conta uma coisa, uma curiosidade minha. Você tem uma carteira fixa de clientes ou o tempo todo entram clientes novos que você, enfim, nem sabe de onde vem? Nós temos uma carteira fixa, nós temos uma base que está conosco há alguns anos já. Então, temos clientes que nos acompanham há mais de 10 anos, mas nós somos uma máquina de geração de clientes, Márcio. Então, assim, Tá bom. eu domino as ferramentas hoje de marketing digital, eu mesmo as domino. E nós trazemos por dia minimamente de 20 a 30 clientes novos querendo comprar o nosso brinde. Então, ele não é um lead que eu vou trabalhar. Ele é uma pessoa que já quer um produto, ele já tem um interesse e muitas vezes ele vai efetuar aquela compra. Então, nós temos as duas coisas andando bem. Nós temos uma base, mas nós temos uma geração muito grande de clientes novos por dia. Assim, todo dia tem de nova. E é interessante que a Alma Graça que perguntou, e o processo de fidelização?
Sabe o que acontece conosco? Eu oriento a equipe comercial da seguinte forma. A última vez que o cliente foi no Google buscar brindes foi quando ele nos encontrou. Porque geralmente o nosso processo de fidelização é muito forte. A pessoa que compra uma vez continua Volta. conosco, volta. Então nós vamos aumentando essa régua de relacionamento ao longo do tempo. E aí essa base vai cada vez ficando mais forte, mas não deixamos de colocar novos dentro do nosso funil, como é chamado, né? Tá bom. Eu ia fazer uma pergunta, né, para você, que é o seguinte: é muito, posso falar uma palavra aí, muito perigoso, talvez, uma estratégia que é o que você vem fazendo de baixar o preço, né? Uma pergunta, não estou colocando o que é. Sim. Pode ser perigoso uma estratégia de baixar o preço a partir do meio do mês, quando se atinge o ponto de equilíbrio, né? Que é onde se espera vender mais. Pode acontecer dos clientes começarem a não comprar no começo do mês e ficar esperando só a hora que chega no ponto de equilíbrio? Ah, deixa eu cotar agora. Não, não. Deixa para cotar mais 10 dias, porque eu acho que vai baixar o preço, hein? Conheço já essa marca. Como é A que grande, acontece isso, hein? a grande questão é que eu faço isso com muita responsabilidade para que nenhum cliente saia prejudicado. Então, quando a gente fala do baixar, Márcio, é sempre numa coisa plausível. A gente está falando ali de 5%, de 10%. A gente não vai jogar preço no chão para vender a qualquer custo. Sim, Então, sim. assim, esse perigo não ocorre porque, na verdade, o meu cliente acaba nem sentindo isso, ele acaba não vendo isso, porque, de uma certa forma, a gente trabalha numa mesma média, numa mesma dinâmica. O que, que acontece? Eu não pego no meio do mês e jogo o preço para o chão, para a equipe comercial. Pelo contrário, como nós Você fazemos vai um ajustando, trabalho vai ajustando. ajustando, e a gente faz um trabalho muito bom, o que acontece conosco hoje, Márcio, é que nós recebemos diariamente solicitações para cobrirmos o preço da concorrência. O pessoal quer comprar de mim, só que eles querem comprar no preço mais baixo, o que é Sim, normal e o que é sim, sim. natural. E aí, quando essas solicitações nos chegam, entendendo o cenário, pay, pay, venda, 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 venda. Mas nós não pegamos, eu não viro a chave para a equipe comercial e falo, gente, vamos dar 20% de desconto, porque senão vira a farra do boitatá, né? Esse é E o aí perigo é que eu isso. estava colocando. Esse era o perigo. Não, isso não podemos fazer, né? E uma outra coisa, você, quer dizer, mesmo que você vá olhar o preço do concorrente, você vai calcular para ver se ainda assim deixa a margem positiva, né? Porque vai Ainda assim. que Não, não, zerou ou fica negativo. não fazemos isso. Não fazemos porque cumprimos com todas as obrigações governamentais, colaboradores, fornecedores. São pilares que eu não negocio. Fazer negativo não tem segredo, né, Márcio? Você é o consultor aí financeiro, já lida com milhares de empresas. Fazer negativo, a conta vai chegar. Então, Sim, só está nunca. adiando, só está Nós adiando. sempre Né? vamos olhar para ver se é plausível, se é bom para a empresa, tem que ser bom para todo o ecossistema, para o cliente, para a empresa, para o todo, né? É isso aí, é isso aí. É o ganha, ganha, né? É isso Ganha aí. cliente, ganha fornecedor, ganha sociedade, é um ganha, assim, não é só o ganha. Tem essa salada. Maravilha. Olha, a gente vai chegando ao fim. Anderson, se você quiser fazer algum comentário, quiser colocar uma observação, aonde vai parar a Prieto Brindes, hein? Me responde. A Aonde vai? Você Prieto já triplicou. Olha, você falou que de triplicou. 2019 para cá, em plena pandemia, em plena crise, Isso, você triplicou as vendas e você alavancou o resultado. Saiu de negativo para ter isso. resultado, né? É resultado Aonde todo vai mês. parar? Aonde vai parar? Qual é o planejamento? Agora é a hora de planejar o ano novo, né? O É isso próximo aí. ano, próximo exercício. Agora, outubro, já estamos finzinho de outubro, quase novembro, é hora de parar e fazer o planejamento orçamentário. O que esperar para 2022? O que esperar para Mais agressividade? 2022? Mais Muito, agressividade nas muito vendas? mais agressividade, uma equipe comercial maior, mais robusta, mais investimento em marketing. Nós não podemos esquecer nunca os empreendedores. Nós estamos no Brasil. Nós temos 210 milhões de brasileiros. Nós temos um
um continente. Nós temos pessoas ávidas por bons produtos, por bom atendimento, por boas empresas. Então, assim, independente de qualquer cenário, nós vamos vencer nesse cenário. O empresário brasileiro, ele é resiliente, ele é forte. Ele sobreviveu à hiperinflação, ele sobrevive a qualquer tipo de governo porque ele é forte. Então, o que esperar da Prieto? Mais investimento em marketing, mais investimento em gente de vendas, produtos cada vez melhores, aumento da linha de produtos. E assim, nós não somos sombra daquilo que seremos. Então, o que esperar é esperar nos ver no topo, top 3 das empresas de brindes do Brasil, dando um atendimento sensacional para os nossos clientes. Então, eu brinco com o nosso time lá que nós queremos ser a Apple dos brindes, a Amazon dos brindes, de fato as grandes referências que são 100% focadas no cliente. Porque eu acredito que se nós fizermos um mínimo de um trabalho muito bem feito, que é cuidando de cliente, atendendo bem, fazendo o nosso melhor todos os dias, não vai ter concorrência. Porque há mercado, há um continente aos nossos pés, que é o país. Então, a Prieto, nós estamos falando agora, mas daqui a um tempo podemos falar de novo, ela vai estar maior, cada ano ela vai estar maior, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito no crescimento do país, no crescimento das empresas. Se nós estamos conseguindo olhar para trás e superar a pior crise da história da humanidade que todos nós vivemos, se nós estamos aqui, se os empresários que estão aqui estão com seus negócios, nós vamos avançar. Saímos dessa crise todos, não tem como falar que todo mundo saiu bonitinho, perfeito. Saímos machucados, mas todo mundo que saiu e resistiu, sai muito mais fortalecido para crescer, para avançar. Porque esse país precisa de gente que empreenda, de gente que cresça, de gente que faça o negócio acontecer. Se nós lembrarmos, 70% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelas pequenas empresas. Então, o país está aí. O motor do crescimento desse país, um dos motores são os empresários, são as empresas que vão prestar serviços em todas as áreas. Muito bem, bela aula, parabéns, é isso aí. Também acredito nisso, acredito que precisa ter fé, né? Acreditar que vai dar certo, primeira coisa. Acordar e acreditar que vai dar certo, ter força, né? Ter força para aguentar essa chuva de pedra aí todo dia, né? Todo dia. E foco, planejar, executar e controlar aquilo que está fazendo. Acho que é fundamental. Bom, eu quero fazer um convite para todo mundo, depois eu volto com você para as despedidas, se ninguém mais tiver comentários aqui. Mas como eu falei, eu quero fazer um convite para o dia 4 de novembro, daqui a pouco, hein? 4 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer um workshop chamado Lucro na Prática. A gente vai falar de precificação inteligente. Quer dizer, falar como é que a gente faz a precificação inteligente dos nossos serviços ou dos nossos produtos para ter o lucro na prática. Então, dia 4 de novembro, às 20 horas, quem já está me seguindo ou se ainda não está, mas na minha bio, aqui no Instagram, tem um linkzinho, só precisa clicar e fazer a inscrição. Serão todos muito bem-vindos e a gente vai ter uma aula só sobre precificação inteligente, mas só para quem se inscrever. Então, o grupo vai ser seleto e já vai começar 2022 na frente, como o Anderson fez ali em 2019, e só veio avançando com o tempo, né? Anderson, então, primeiro, eu que quero agradecer demais você ter aceito o convite. Acho que sempre bom, um papo com você é sempre bom. É sempre bom ver empresário que é arrojado. Eu sempre gosto de ver empresário que confia e acredita em algum ensinamento e bota em prática, não tem medo de botar em prática. E daí, quando bota em prática, vê que deu certo. E aí, enfim, fica mais crente ainda no negócio e na própria gestão, na sua própria autogestão, né? Ou própria gestão ou autogestão. Então, quero agradecer demais, agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, quase já 8 horas da noite, passou das 15 para as 8.
E quero, então, faz você aí o agradecimento também e se despeça. Márcio, obrigado, né? Mais uma vez, eu acho que você sempre foi muito generoso comigo. Antes mesmo de eu fazer consultoria com você, você me atendeu no seu escritório da Vila Olímpia, Eu sem lembro. nunca me cobrar nada, então, sem me conhecer. E, de fato, o ensinamento que eu aprendi com vocês, com o seu time, com você, com a Dani, que foi sensacional, mudou o nosso negócio. Então, o que eu posso dizer para me despedir é obrigado e falar para cada empresário que está aqui, se capacitem, estudem. O Márcio que está aí é o melhor cara do Brasil nessa área, disparado. Então, aprendam, vão por... Vai ter um workshop gratuito, galera. Vocês têm que fazer, é gratuito. Se fosse pago, vocês iriam. Então, vai aprender, vai entender os números da sua empresa, vai melhorar. Não para de estudar, seja inquieto, vai para cima, não dá para parar, entendeu? Não tem como ficar parado. Participem do workshop, convidem outros amigos empresários, né? Boa. Porque a falta de conhecimento muitas vezes é o que nos limita. E quanto mais, como já dizia o meu amigo Albert Einstein, uma mente que se expande não volta ao mesmo lugar. Então, quanto mais a sua mente se expandir, mais você vai crescer, mais o seu negócio cresce. Seu negócio cresce, você contrata mais, você gera empregos, você faz a economia virar uma coisa boa. Você faz um movimento positivo no seu bairro, na sua cidade, para o Brasil, né? Então, você quer transformar o mundo, começa transformando você mesmo. Muito bem. Ó, o Sérgio, só os últimos comentários. Sérgio do Favo de Mel, cliente nosso, especialíssimo também. Coloca ali, pão de equilíbrio atingido o ano todo. Que maravilha. Então é isso. Anderson teve pão de equilíbrio o ano todo. Sérgio teve o pão de equilíbrio o ano todo. Maravilha, Muito bom. parabéns para vocês. Rafa comentando aí, perguntando, na verdade, se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu, acabando agora, já boto para salvar. Então fica gravada. Quem perdeu, quem chegou depois, será muito bem-vindo. É isso que o Anderson falou, assim, olha, é de graça. O workshop é de graça, né? Se vocês pagam para fazer qualquer outra coisa, então assim, esse é de graça, né? Anderson pagou bem, né? Você pagou caro quando você teve um curso que eu dei para você e Foram valeu a alguns pena? Quer dizer, investimentos, né? valeu a pena o dinheiro que você investiu? A cada centavo, né? Todo o Só dinheiro por ter investido botado. em conhecimento. O pessoal aí sempre quer dica de investimento, né? Invista em você. É o melhor Exatamente. investimento que vai te alavancar e vai te trazer mais resultado. Exatamente. Super agradeço de novo, você, Anderson, super agradeço, Tamo junto. parabéns pela história, parabéns pela evolução. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, passou ou ficou do começo ao fim. E a gente segue aí com a programação, outras lives virão e foi um prazer. Obrigado, boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.